Seja bem-vindo a mais um vídeo dos Cortes do Fiel Cristão. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo novos vídeos. Então vamos lá para a primeira. Como é que eu sei que eu estou no Espírito? Como é que eu sei que eu não sou mais condenado? Como é que eu sei que eu fui justificado, perdoado por Deus? A resposta é porque o Espírito Santo que habita em mim, ele me inclina para pensar e cogitar nas coisas do Espírito de Deus. Versos de 5 a 8. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, portanto, é viver não debaixo da influência da carne, mas agora de um poder superior, que é o poder do Espírito Santo de Deus. O que se contrapõe à carne não é a minha vontade, porque minha vontade é a carne, mas o que Paulo contrapõe à carne é o Espírito de Deus, que atua, sobrepuja a carne, nos influencia e nos guia. Quem anda no Espírito, então está debaixo do controle e da influência do Espírito de Deus, em contraste à vida na carne, em que as pessoas estão debaixo da orientação e do poder da sua natureza pecaminosa. Portanto, o que Paulo está descrevendo aqui, esse ponto é importante, não são dois tipos de crente. Às vezes as pessoas ficam com essa impressão. Quando ele diz os que estão na carne, ele não está se referindo aqui a um crente carnal, e quando ele diz os que estão no Espírito, ele não está se referindo ao crente espiritual. Quem está na carne é o descrente. Estar na carne é estar perdido, é estar debaixo da lei, é aquele estado descrito no capítulo 7 de Romanos. Estar no Espírito é ter sido justificado, é não ter mais condenação nenhuma, é andar debaixo da influência e da graça do Espírito Santo de Deus. Esse ponto é importante porque é muito popular entre os cristãos a ideia do crente carnal. E quem popularizou esse conceito do crente carnal foi a famosa Bíblia de Scofield, que é a Bíblia dos dispensacionalistas. A Bíblia é uma Bíblia cheia de notinha de rodapé. E lá comentando 1 Coríntios, capítulo 2 e 3, o Scofield disse que nós podemos classificar a raça humana em 3 categorias. O homem natural, que é o descrente, o crente carnal, que são os coríntios, e o crente espiritual, que é o ideal. Então, você tem 3 possibilidades. Ou você é um homem natural, não é convertido, ou você é convertido, mas é carnal, ou você é convertido e anda uma vida cheia do Espírito Santo. E aí, imagine qual é a categoria que todo mundo quer. Crente carnal, porque você tem o melhor dos dois mundos, né? Você é crente, você vai para o céu, porque um dia levantou a mão no acampamento de adolescente, aceitou a Jesus no acampamento da mocidade, tomou uma decisão numa igreja, foi batizado na igreja, mas você é carnal. Você ainda desfruta dos prazeres da carne. Você ainda anda no pecado, faz aquelas coisas erradas, então você diz assim, eu não quero galardão. Eu só quero entrar no céu. Não faço questão de ir lá receber coroa de ouro, recompensa. Se entrar no céu, para mim está bom. Eu tenho uma má notícia para você. Não tem essa categoria na Bíblia. Quando Paulo se refere aos coríntios como crentes carnais, ele está apenas dizendo que o entendimento que eles tinham do Evangelho era como de criança, tanto é que logo em seguida, depois de chamá-los de carnais, Paulo diz, vocês são crianças em Cristo, não tem nada ético ali, não tem nada moral, é epistemológico, tem a ver com nível de conhecimento. Os coríntios eram bebês em Cristo, e nesse sentido eles tomavam atitudes que pareciam atitudes de descrentes. No caso, as divisões que tinha na igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo e assim por diante. Na verdade, nós só temos 2 possibilidades. Ou andamos na carne, ou estamos na carne, vivemos na carne e, portanto, condenados pela lei e castigados com a morte física e eterna, ou nós estamos no Espírito, em Cristo, perdoados, regenerados, justificados, herdeiros da vida eterna. São esses 2 estados que Paulo está comparando aqui nessa passagem. Então, naturalmente, a pergunta mais importante à luz disso é, como é que eu sei então que eu não estou mais na carne, mas no Espírito? E nós vamos ver essa resposta nos 3 versículos seguintes. Primeiro, eu sei que eu não estou mais na carne, mas no Espírito, examinando as coisas com as quais eu ocupo a minha mente. Verso 5.
Os que se inclinam para a carne, são aqueles que são dominados pela carne, estão na carne. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, pensam. Cogitar significa focar, dar atenção. Cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, ou seja, aqueles que estão no Espírito, são guiados pelo Espírito Santo, eles cogitam, eles pensam nas coisas do Espírito. Ou seja, quem está na carne, inclinado pela carne, ele cogita das coisas da carne, ele pensa nas coisas da carne, a sua mente é voltada para as coisas que a carne deseja, ele tem a sua mente controlada pela sua natureza humana e pecaminosa. Em outras palavras, como é que você sabe que você está ainda na carne, ou seja, que você está perdido, que você não é regenerado e que você caminha para a perdição? A resposta é simples. O que é que ocupa o seu pensamento durante a semana? Do que é que você cogita? Em que você pensa? O que é que enche o seu coração? Netflix? Videogame? Rede social? Ver um monte de coisa da vida dos outros? Cuidar de assuntos que você sabe que não agradam a Deus? Não tenha dúvida. Se você consegue passar a semana inteira sem ter a menor vontade de ler a Bíblia, de escutar alguma coisa sobre Deus, se a semana inteira se passa e você não tem vontade de orar, de buscar a Deus, isso é indicativo de que você está na carne, porque quem está na carne se inclina para as coisas da carne, pensa nas coisas da carne, se ocupa com as coisas da carne e não com as coisas de Deus. O mesmo é verdade do outro lado. Como é que eu sei que eu estou no Espírito? Resposta: o que é que ocupa seu pensamento durante a semana? Em que é que você pensa durante a semana? Você pensa sobre Deus? Você pensa em agradá-lo? Você pensa no Senhor Jesus Cristo? Você pensa em fazer as coisas da maneira correta? Quando você erra, você se preocupa e busca o perdão de Deus? Você tem prazer em conversar com alguém sobre as coisas de Deus? Você curte nas mídias sociais aqueles conteúdos evangélicos que abençoam, que instruem e tudo mais? Se nada disso acontece, não tenha dúvida, o Espírito de Deus não está em você. Não está em você, você está na carne. Então eu sei qual é o meu estado por aquilo em que minha mente se ocupa. Se eu me inclino e cogito nas coisas da carne, então eu estou na carne. Se eu me inclino e cogito para as coisas do Espírito, então eu estou no Espírito. É tão simples quanto isso. Agora, isso não significa que uma pessoa que está na carne, ela não possa eventualmente pensar uma coisa boa e fazer uma coisa boa. Porque há pessoas que estão na carne e que de repente são pessoas honestas, ou pessoas que têm um gesto de caridade para com outros, ou então dão uma palavra de ajuda para outra pessoa, ou são fiéis nos seus compromissos. Mas isso elas fazem apesar delas, isso não é mérito delas e não brota da natureza carnal delas, é aquilo que nós chamamos da graça comum. A graça comum é o favor de Deus sobre toda a humanidade, independentemente se as pessoas acreditam nele ou não. Como Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, Deus faz com que o seu sol se levante sobre justos e injustos e que sua chuva caia sobre justos e injustos. Deus abençoa a humanidade não somente com bênçãos materiais, indiscriminadamente, mas Deus também abençoa a humanidade com dádivas do tipo honestidade, bondade, sinceridade, para que a sociedade se mantenha, para que a raça humana continue existindo, porque se Deus não fizesse isso, nós já teríamos nos mordido, devorado e destruído há muito tempo atrás. Então, uma pessoa que está na carne, eventualmente ela pode pensar e fazer alguma coisa boa, mas isso não é mérito dela e não significa que ela está salva. Da mesma forma, uma pessoa que está no Espírito, ela, infelizmente, eventualmente, ela pode pensar e fazer alguma coisa errada. Mas isso, ao fazer isso, ela está indo contra a orientação central dela, contra o princípio dominante da sua vida, que é o Espírito Santo.
ela está entristecendo o Espírito Santo, ela está extinguindo o Espírito Santo, está pecando contra o Espírito de Deus. E ela vai se arrepender disso, ela vai confessar a Deus, arrependido o que fez, e ela será restaurada no favor de Deus. Quando a Bíblia fala estar na carne e no Espírito, se refere aos princípios dominantes da vida de cada um. Quem está na carne é dominado por esse princípio de pensar, cogitar, fazer e gostar das coisas da carne. Enquanto que aquele que está no Espírito, ele cogita, ele pensa, é orientado para as coisas do Espírito. Não quer dizer que isso é sempre no mesmo nível e na mesma intensidade, mas quer dizer que quem está no Espírito, finalmente o Espírito Santo vai ganhar. Eventualmente o Espírito Santo vai ganhar no final. E quem está na carne, a carne vai ganhar no final. Pode ter esses momentos de bondade, não é? Mas a carne vai prevalecer no final. Então, esses dois estados representam essas duas situações em que a humanidade se encontra diante de Deus. Então, como é que eu sei que eu estou numa ou noutra? Resposta: aquilo que eu penso, aquilo que ocupa o meu coração, aquilo que eu dou a minha atenção durante a semana, durante o meu dia. Segunda resposta de Paulo para a pergunta: como é que eu sei que eu estou na carne e no Espírito? Resposta: pelo resultado das coisas com as quais eu ocupo a minha mente. Verso 6. Ele diz assim: o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Ele está dizendo aqui, em primeiro lugar, que aqueles que estão na carne se inclinam para a carne e cogitam das coisas da carne, que o pendor da carne, o pendor aqui significa a inclinação final, o resultado final. O resultado final da inclinação da carne dá para a morte. E a morte aqui é morte no seu sentido mais abrangente. É um estado de vazio e de separação de Deus, é um estado de vazio e de separação de outros seres humanos, e finalmente a morte eterna e a separação eterna de Deus no inferno. É isso que o pendor da carne irá produzir. Esse é o resultado de uma vida na carne. E as pessoas que estão na carne, elas já sentem essa morte que se manifesta através da angústia, do vazio, do desespero, da falta de finalidade, da falta de razão de existir. Uma insatisfação profunda, constante e insuperável que o descrente tem no seu coração e que ele tenta abafar através de, ou encher ou preencher através de coisas como prazeres provisórios, como sexo, como dinheiro, como gastar, como ter, consumir, observar, ver, ter lazer, enfim, trabalhar, ganhar dinheiro e tantas outras coisas que ele usa para disfarçar ou tentar preencher o vazio profundo do seu coração. Essa morte, ela já se sente aqui, e depois da morte física, ela se aprofunda e continua a eternidade afora. Por outro lado, Paulo diz aqui ainda no verso 6, o pendor do Espírito é vida e paz. Aqueles que estão no Espírito, andam no Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito, o resultado é vida e paz, aqui e na eternidade. 3 coisas ele diz aqui. Primeiro, os que estão no Espírito pensam nas coisas relacionadas com a vida, aqui e agora já gozam paz, e o resultado final, o pendor do Espírito, é vida eterna e paz. Ou seja, quem aqui já tem o Espírito, anda no Espírito, é guiado pelo Espírito Santo, ele já experimenta vida espiritual, e ele já experimenta paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com outras pessoas. Respondendo à pergunta, como é que eu sei que eu estou no Espírito ou que eu estou na carne? A resposta é pelos resultados que eles produzem. A carne produz morte, vazio, desespero, desesperança, falta de sentido, falta de entendimento das questões fundamentais da nossa vida, que nós tentamos preencher com substitutos que não têm efeito nenhum. Os que estão no Espírito, eles conhecem e experimentam aqui vida, e eles experimentam paz. Paz verdadeira no relacionamento com Deus e com outras pessoas. Terceira resposta de Paulo para a pergunta, como é que eu sei que eu estou na carne e no Espírito? A resposta é pela minha relação com Deus. Veja o que ele diz aqui no verso 7.
O pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Ele faltou completar, mas os que estão no Espírito, esses têm amizade com Deus, né? Mas Paulo é assim, às vezes ele começa uma sentença e a gente tem que completar, mas é óbvio que já que ele está fazendo um contraste, a segunda parte do contraste a gente tem que preencher. Ele disse aqui, o pendor da carne é inimizade contra Deus. O que é que ele está dizendo? Que a inclinação da carne, ou seja, aqueles que estão na carne, andam na carne, se inclinam para as coisas da carne, que o pendor da carne, que é morte, ele disse isso no verso 6, também é inimizade contra Deus. Por que é morte? Porque é inimizade contra Deus. Deus tem sua lei, Deus tem sua vontade e o seu querer. A carne se revolta contra Deus, quebra a lei de Deus, coloca Deus como inimigo dela, e o resultado disso é a morte. Ou seja, a minha natureza carnal, ela me coloca em inimizade contra Deus. Esse é meu status. Você sabe como é no Facebook, que você vai numa pessoa e vê lá o status, aí você diz, amigo, não é isso? Pois pensa agora num grande Facebook celestial, que você vai lá e clica na figura de Deus e status, inimigo. É esse o seu estado diante de Deus. Ele não te aceitou como amigo, de jeito nenhum. Está em estado perpétuo de inimizade contra Deus. Por quê? O pendor da carne é inimizade contra Deus. É inimizade, porque a carne deseja as coisas que Deus aborrece. Ela faz as coisas que Deus detesta. Por isso que é inimizade. E por que a carne é assim? Veja o final do verso 7. Pois o pendor da carne não está sujeito à lei de Deus. Ou seja, a inclinação da carne nunca é obedecer a Deus, nunca é se sujeitar a Deus, se submeter a Deus. O pendor da carne é se revoltar contra Deus, é desobedecer a Deus. A carne não aceita Deus. Deus diz, não mentirás, a carne quer mentir. Deus diz, não adulterarás, a carne diz, eu quero a imoralidade, eu quero a fornicação, eu quero viver na impureza, eu quero chafurdar na pornografia. Mas a lei de Deus está dizendo, seja puro. Não, mas ninguém vai me dizer o que fazer, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. De onde vem isso? Lá do jardim. Não comerás do fruto da árvore. Eu como sim. Eu vou comer sim, Senhor. E nós somos filhos daquele primeiro casal. Nós fazemos exatamente o que Adão e Eva fizeram. Nós não nos submetemos à lei de Deus, nós nos revoltamos, nós queremos cuidar da nossa própria vida como Adão e Eva fizeram, e nós somos herdeiros daquela natureza deles, da corrupção do pecado deles e da culpa também. A carne não se sujeita à lei de Deus, e diz aqui, e nem na verdade pode estar sujeita à lei de Deus, é incompatível como água e óleo, não tem, a carne não se sujeita, ela não obedece, ela não quer, e ainda que ela quisesse, ela não poderia fazer a vontade de Deus. É por isso que a gente diz que o homem natural, no estado em que ele existe, se você der a ele a escolha do Evangelho, escolha, se arrependa e creia, ele não pode fazer. Como é que a carne vai aceitar Jesus Cristo? Como é que a carne vai se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como Salvador, se ela é inimiga de Deus, está em revolta contra Deus e contra o seu Cristo? É claro que Deus tem que vir primeiro. Deus tem que abrir o coração, iluminar a mente, tocar, regenerar o homem, para que ele possa se arrepender e crer. A carne não se converte, a carne não escolhe a Deus, ela não se arrepende. Se Deus não tiver misericórdia de você, você vai morrer em rebelião contra Ele, por mais religioso que você seja, vindo à igreja, cantando no coral, pregando desse púlpito, você vai para o inferno. Isso mesmo, pendor da carne é inimizade contra Deus. Por quê?
Verso 8. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nada do que você faça pode agradar a Deus. Suas orações não agradam. Seus cânticos não agradam. Seu dízimo não agrada. Sua vinda à igreja não agrada. Sua moralidade não agrada. Se você está na carne, nada do que você faz agrada a Deus. Suas orações são manchadas de egoísmo. Sua bondade, ela é apenas aparente. Seus atos de misericórdia, na verdade, são autogratulatórios. Sua retidão é apenas uma moralidade vazia externa. A carne não agrada a Deus. Quem está na carne não tem como agradar a Deus. E eu não entendo porque é que tem gente que ainda acha que o homem tem alguma participação na salvação dele. Como se o homem tivesse algum mérito, ou alguma iniciativa, ou pudesse dar uma mãozinha para Deus, ou uma ajuda para Deus, quando a Escritura é tão clara. A carne é inimiga de Deus, ela não está sujeita à lei de Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Se Deus não tiver misericórdia de você, você está perdido. Você está perdido. Assim, respondendo à pergunta, como é que eu sei que eu estou no espírito ou na carne? A resposta é pelas coisas que você pensa. Em que é que você ocupa seu pensamento? Pelas coisas que você experimenta, morte de um lado, vida e paz de outro. E pelo seu status de amizade com Deus, ou seu status no relacionamento com Deus, inimigo de Deus ou amigo dele, que procura agradá-lo e simplesmente não quer agradá-lo. Por aí você sabe qual o seu verdadeiro estado diante de Deus.